A paz do Senhor a todos! Começando mais uma programação, perguntas e respostas com o nosso apóstolo Alessandro Gregorucci. Temos hoje a pergunta de uma vida da cidade de Conchal. Tem como eu ser batizado com o Espírito Santo sem estar casado, estando amaziado? Apóstolo, é com você. A paz, cooperadora Priscila, Deus abençoe, obrigado aí por participar do programa conosco em nome de Jesus. Sim, podemos responder e aprender na palavra, na Bíblia. A nossa irmã, o nosso irmão que não deixou o nome, mas que é da cidade de Conchal, Deus abençoe. Obrigado pela sua pergunta e você também faça a sua pergunta. Veja bem, quando nós nos deparamos com Jesus Cristo, nós temos regras. Tudo na vida há regras e nós não podemos burlar as regras. Não adianta você querer chegar na igreja, no espiritual, passar por cima das regras e chegar direto a Jesus. Existem regras. Não tem como você chegar e pegar uma criança de 7 anos e já pôr ela no colegial, pôr ela na faculdade. Primeiramente, existem regras para serem seguidas e etapas para serem alcançadas. Então, aquela criança, primeiramente, ela vai entrar na escola, aprender a primeira série, segunda série, terceira série, vai até a oitava, depois vai para o primeiro, segundo, terceiro colegial, depois ela vai poder ir para uma faculdade. Então, ela não pode pular as etapas. E também, não tem como nós, no espiritual, acreditarmos, a não ser que fomos muito fracos na fé, muito fracos espirituais ou nem ter o Espírito de Deus. Poder acreditar que nós conseguimos pular etapas diante de Deus. É que nem eu falo, aquilo que Deus sempre me ensina e sempre traz para nós pela misericórdia dele. Tirar a pessoa do mundo e trazer para a igreja é fácil. Isso não é difícil, é só prometer carro, casa, dinheiro, mudança de vida, milagre, cura. Todo mundo enche a igreja, vem enche a igreja. O difícil de tudo isso é tirar o mundo de dentro das pessoas. Só que quando eu tiro uma pessoa do mundo e trago para a igreja, ela não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Para ela entrar no reino de Deus, primeiramente, além de eu tirá-la do mundo e trazer para a igreja, eu tenho que ter a segunda etapa mais importante de todas, que é tirar o mundo de dentro dela, que são os pecados, as iniquidades, como o teu caso. Você tem um mundo dentro de você porque você está amaziado. Não quer dizer, você está fornicando, você está diante de um pecado a qual não alegra a Deus, é um pecado de prostituição, um pecado que te leva para o inferno. Então, quer dizer, tiraram você do mundo e trouxeram você para a igreja, amém, foi o primeiro passo, todos têm que fazer isso, mas não estão conseguindo tirar o mundo de dentro de você. Então, para mim e você temos intimidade, comunhão, conexão com Deus e com o Espírito, não é só vir da igreja vir do mundo para a igreja, é vir do mundo para a igreja e tirar o mundo de dentro de nós. E o que é o mundo de dentro de nós, Gregorucci? O mundo de dentro de nós é os pecados. A bebida, o cigarro, a prostituição, a droga, o ladrão, roubar, a droga, a bebida, as coisas do mundo. Nós temos que tirar. Então, o irmão ou a irmã aqui de Conchal que fez a pergunta, não deixou o nome, você está com o mundo dentro de você. Então não tem como você pular a etapa tendo o mundo dentro de você e ir direto e receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? As pessoas falam assim, mas sabe o que é? Tinha um eunuco, né? Ele foi batizado ali, já recebeu do Espírito, assim, vai receber o batismo. Aí tinha aqueles homens também que Paulo, Pedro, foram lá orá-lo, colocaram a mão, Tiago, André, e receberam do Espírito. Irmãos, foram homens e mulheres que abriram o coração, se arrependeram de seus pecados, foram libertos, foram batizados, nasceram da água, nasceram do Espírito, novo homem, nova mulher, para depois o Espírito habitar. Tem que entender isso. Pastor, mas os discípulos estavam orando e o Espírito veio direto. Mas eram homens que já estavam puros e santos, seguindo a Cristo há anos, obedecendo e praticando as doutrinas de Jesus. Então existe uma regra de Deus estabelecida com etapas. Então, primeira etapa, tirar você do mundo e trazer para a igreja. É a primeira etapa. Segunda etapa, tirar o mundo de dentro de você. É onde você vai abrir o coração, começar a ouvir essa palavra, que tem dois lados. Guarde isso, tem dois lados. Todo momento em que Jesus falar das coisas que não devem fazer, não faça. Esse é um lado. E todo momento que na palavra Jesus falar das coisas que devem fazer, faça. É o outro lado. Você vai chegar num ponto em que você vai ver que tudo que Jesus pediu para você não fazer, você já não faz mais, está liberto. E você vai chegar no mesmo momento, nesse ponto, em tudo que Jesus pedir para você fazer, você vai fazer, quer dizer, está praticando, já está liberto. Aí você vai ter o direito de nascer da água, que é o Espírito, que é o batismo, para arrependimento. É uma outra coisa que nós temos que entender. Faz a pergunta também. As pessoas, elas são batizadas bebendo, fumando, fornicando, amaziada. Mas a palavra diz que o batismo, Mateus 3,11, o batismo é para arrependimento.
Então o batismo é para ser feito na vida daqueles que se arrependeram do pecado. E quem se arrependeu não peca mais. E a pessoa que está fumando, bebendo, amaziado, não está arrependido, porque o pecado está sobre a vida, não está liberto. Como eu vou batizar um pecador se a Bíblia diz que eu devo batizar os arrependidos? Aqueles que se arrependeram já não têm mais pecados. Vocês deviam ler mais a palavra. Então, varão, olha a regra. Livro de Atos, varão ou varoa, não deixou o nome, né? Livro de Atos, capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas deste fato. Bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou a habitar na vida daqueles que obedecem. Então, quando você lê livro de Atos, capítulo 2, versículo 17 em diante, anota aí, livro de Atos, capítulo 2, versículo 17 em diante, você vai ver que Deus fala aquilo que o profeta Joel profetizou e revelou. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sonharão vossos velhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito e eles profetizarão nos últimos dias que são hoje. Então a vontade de Deus, sim, é derramar do espírito sobre todos nós. É uma vontade, é uma revelação, uma palavra, uma profecia que está na Bíblia, sim. Mas aí ele põe uma regra. Então Deus fala, o espírito é meu. O Espírito não é meu e seu, o Espírito é de Deus. Deus fala, o Espírito é meu. Então, na pessoa de Deus, o Espírito é meu. O Espírito é dele. Não é meu, não é seu. Não é no mercado que eu vou me enviar 3 quilos de Espírito aí. Não. O Espírito é de Deus. Então, Deus, ele põe a regra que ele quer, primeiramente, derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Certo? Esse primeiro é a base que ele quer, o objetivo dele. Quero derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Mas aí ele põe uma regra logo na sequência, porque nós estamos falando do derramar do Espírito em Atos capítulo 2, versículo 17 em diante. E Atos 5,32, são 3 livros depois, ele fala que existe uma regra. Então, a minha vontade é que todo mundo receba do meu Espírito. Mas existe uma regra. E qual é a regra? A regra é esta, Espírito meu, você só vai habitar na vida daqueles que te obedecem. Atos capítulo 5, versículo 32. Então você, estando amaziado, está debaixo da fornicação, da prostituição. Você fumando, eu bebendo, não só você na pessoa, qualquer um de nós. Né? Que eu falo você como se eu tivesse santo e vocês não. Não é isso. Qualquer um de nós. A regra é para todos. Então se eu estou bebendo, fumando, amaziado, fornicando, mentindo, falando palavrão, usando droga, eu não estou em obediência, eu não estou liberto, eu não estou purificado, não estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou contra ela. Então não tem como o Espírito habitar em minha vida. Veja o que a palavra diz. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Então, se você ler a Bíblia, texto e contexto e conteúdo, você vai entender. Por causa da impureza, por causa da fornicação, por causa da prostituição. Porque o sexo sem estar casado para Deus é prostituição. Para Deus, a prostituição, sim, ela é praticada na vida das pessoas que vendem o corpo. Quer dizer, a pessoa faz sexo por dinheiro, ela faz sexo pelo emprego, faz sexo por uma profissão, abre aspas, né? Eu não sei, mas dizem aí que muitas modelos e artistas faz sexo para conseguir a carreira, para conseguir fazer o desfile, para conseguir ser capa de revista. Dizem aí, tá? Eu não estou falando de mim, eu estou falando que estão dizendo por aí. Quer dizer, elas fazem sexo para alcançar alguma coisa. E homens também. Hoje, você chega lá, às vezes você está andando, você vê aquele monte de homem na esquina e fala, o que é isso? É garoto de programa. Tá lá também os homens. Meu tempo era só mulher, agora tem os homens também. Então, quer dizer, esses também para Deus estão praticando a prostituição. Mas 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, a palavra é clara, caso porém, olha agora, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, caso porém não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver fornicando, abrasando e se prostituindo. O que é fornicando? Todo mundo já ouviu falar a palavra fornicar. Fornicar, texto e contexto, conteúdo, explicando. Fornicar, abrasar, prostituir. Fornicar, fazer sexo sem estar casado. Caso, porém, você não domine, não se controle, não consegue ficar sem sexo, então é melhor você casar, porque depois do casamento, diante da lei dos homens e diante da lei de Deus, você vai poder fazer o seu sexo. Caso contrário, fazendo sexo sem estar casado, cada vez que você tiver relações íntimas, você pratica prostituição, fornicação e impureza. E Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21 é bem claro. As obras da carne são conhecidas. E vem logo na primeira, prostituição.
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções e coisas semelhantes a esta, a respeito da qual eu vos preveni outrora, como agora vos previno de novo até chorando, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, você está na igreja, está amaziado. O morar junto não é pecado. O pecado é a relação íntima. Então, se você está amaziado e quer sair do pecado, não precisa largar a tua mulher, o teu companheiro ou a tua companheira. Fica com ela. Só que todo momento que vocês tiverem o sexo, a conjunção canal, o pega-pega ali, você pratica a prostituição. Então, continue morando juntos, se abstenham do sexo, vai lá no cartório, marca o casamento, daqui 30 dias vocês são casados. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Procura o cartório, que existe uma lei no Brasil, que quando a pessoa não tem condições financeiras, ela prova que não tem condições financeiras, e aí o cartório casa ela de graça. Vai lá, que é assim, e a gente tem falado para muitas pessoas na igreja, a gente tem conseguido isso. Amém? Então, eu não estou te julgando, te condenando. Aonde já se viu uma coisa dessa? Não se viu no mundo, e nem nas denominações falsas, mas se vê na palavra de Cristo e na verdadeira igreja de Cristo. Então, não é que Deus está te obrigando a você fazer. Se você quer servir a Deus, vamos caminhar. Eu sei também que vão ter aqueles que vão dizer para mim assim, pastor Gregorudi, mas eu conheço uma pessoa que fuma, eu conheço uma pessoa que está amaziada, eu conheço uma pessoa que usa droga, eu conheço uma pessoa que bebe, e Deus usa no mistério, fala em línguas, fala em profecia, revelação. Que Deus? Como Deus pode ir contra a palavra dele? Se ele está dizendo que o Espírito dele só vai habitar na vida de quem obedece, então quem não obedece, o Espírito não habita. Aí tem aqueles que falam, ah, mas Deus usa quem ele quiser. Deus usou até uma jumenta. Sim, Deus usa quem ele quiser, desde que aquele que ele queira usar esteja de acordo com a palavra dele. Ele não vai contra a palavra dele. É a mesma coisa. Eu vou contratar funcionários. Eu posso contratar quem eu quiser, só que o funcionário vai carregar saco de cimento de 50 quilos. Então eu quero contratar quem eu quiser, mas aquele ali, tadinho, magrinho, fininho, não aguenta nem um saco de arroz, como é que vai aguentar um saco de cimento? Então eu posso contratar quem eu quiser, mas você não preenche os requisitos básicos para eu poder te contratar e você carregar um pacote de 50 quilos se você não consegue levantar um pacote de arroz de 5. Eu quero te contratar, mas você não preenche os requisitos básicos para carregar o saco de cimento de 50 quilos. Então Deus olha para nós e fala, eu quero te dar do meu Espírito, eu quero te usar, eu quero que você seja canal de bênção, eu quero ter o meu mover, eu quero os meus dons sobre a sua vida, só que você não preenche os requisitos básicos da minha Bíblia para poder receber do meu Espírito. Vocês não preenchem o requisito básico do meu evangelho, da minha palavra, para poder receber o meu Espírito. E os requisitos básicos é ser obediente à palavra de Cristo. Falou não? Não. Falou sim? Sim. Jesus falou não faça, não faça. Jesus falou faça, faça. Ai, Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. É lei, primeiramente. Nós não somos jumentos, animais irracionais, pelo contrário, nós somos seres humanos racionais. Só Deus, né, quando as pessoas falam isso para mim, eu já ouvi isso. Deus usou uma jumenta, quer dizer, as pessoas estão no pecado, estão no erro, estão na falha, não querem sair dos seus erros e querem se justificar que Deus está usando eles. Só que Deus não está usando. Mas quem está usando? O diabo. Vocês esquecem que o diabo, vocês pensam que o diabo é o quê? Uma pessoa? Não é. Você pensa que o diabo é um ser humano? Não é. Você pensa que o diabo é feito de carne e osso? Não é. O diabo é espírito, assim como Deus. Porque Deus criou o diabo, ele era um anjo. Os demônios eram anjos. E Deus, quando lançou eles de lá para cá, não tirou o poder. Eles são espíritos também. E eles imitam as coisas de Deus. Então não tem como você olhar para uma pessoa bebendo, fumando. A Bíblia não diz, pelos frutos conhecereis as árvores? Então se a árvore é má, o fruto que ela está dando não é bom. Ah, mas o povo acha que o fruto é bom. É aqueles que chegam o ano inteiro, praticam coisa errada, no final do ano compram umas bolas, umas bonecas de Natal, dá para as crianças e acha que isso é bondade? Não é esses frutos, é os frutos espirituais. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Andar em espírito, viver em espírito e andar em espírito. A jumenta, Deus usou uma vez só para falar com o profeta, exortou, e a jumenta nunca mais viu Deus e nem sabe o que aconteceu com ela. Deus não fala que quer nos usar, Ele quer que a gente esteja em espírito, ande em espírito e vive em espírito. Então, para esse espírito andar e viver em nós, temos que estar em obediência com a palavra de Deus. E aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 em diante. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 em diante. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo que se gloriam. Porque os
Tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos se transformando em apóstolos. Transformando. São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, mentirosos, enganosos, usados por diabo, mas se transformando, imitando os verdadeiros obreiros e apóstolos de Cristo. E no 14, 2 Coríntios 11, 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não, pastor, eu vi o irmão orando, eu vi uma luz branca, eu vi um anjo. Ah, que irmão estava orando? O que bebe, o que fuma, o que está amaziado, o que usa droga, o que bate na mulher, o que está fornicando, o que espanca os filhos, estupra a filha? Que pastor estava orando? Que irmão estava orando? Ai, pastor, eu vi a irmã orando, eu vi a luz do céu, eu vi um anjo, eu vi uma luz branca por trás dela. Que irmã? A que faz fofoca, briga, dá vassourada nos outros, compra as panelas na porta de casa e não paga, passa sexo sem fundo, dá calote, não limpa a casa, não cuida da família, trai o marido, fuma, usa droga, vai pro forró, pra balada, mente, fala palavrão, bebe cachaça. Essa irmã? Não, pastor, mas eu vi uma luz, eu vi um anjo atrás dela. Satanás se transforma em anjo de luz. Você viu um Satanás, você viu o demônio, você viu o diabo se transformando em anjo de luz atrás daquela pessoa e você, carnal, não é espiritual, acredita que aquilo é Deus, ainda recebe na sua casa e muitas vezes põe a cabecinha assim, ó, deixa pôr a mão na tua cabeça ainda para orar. E não é de se admirar. Está admirado por quê? Satanás se transforma em anjo de luz. Então, se os frutos são maus e pecaminosos, aquele espírito não é de Deus. E no versículo 15, 2 Coríntios 11, 15, olha aqui. E não é muito, porque os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça. Tá vendo? Satanás se transforma em anjo de luz e não é muito, porque os próprios ministros de Satanás, que são dois seres. Satanás tem dois tipos de ministros. Ele tem a pessoa, o ser humano, que se torna ministro dele na terra, que são falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispos e falsos obreiros. E a outra parte dos ministros de Satanás são os demônios. Porque Satanás, o diabo, é uma pessoa só. E aí ele foi expulso. Ele era um anjo rebelde, se rebelou contra Deus, corrompeu a terça parte dos anjos para lutar contra Deus, tentar tomar o reino. Deus expulsou Satanás, o diabo, para cá, juntamente com a terça parte dos anjos. Então Satanás é o chefão, o demônio lá, o Satanás, o diabo é o chefão. Ele é o cara, ele é o mando, ele é o poderoso, é o chefão lá, ele é o cara deles lá. E os demônios são o quê? Os seus ministros. Então ele ministra e os demônios são os ministros dele. Ele fala e os demônios fazem. Então Satanás, ele tem dois estilos espirituais para agir. Um, ele age por ele como Satanás, o diabo. Outro, pelos demônios que são submissos a ele e que seguiram a ele e que foram lançados para cá com ele por Deus, porque tudo eram anjos. Então ele fala, e não é de se admirar, porque os seus próprios ministros, quer dizer, os próprios ministros de Satanás, que são os demônios, que são espíritos, são espirituais, se transformam em anjos de luz e imita os ministros de Deus. Quer dizer, os demônios imitam o Espírito Santo de Deus, porque os demônios fazem língua, os demônios trazem revelações, o demônio revela as coisas do futuro e faz acontecer. Os demônios fazem tudo isso. Os demônios fazem cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir e paralítico andar. Leia a Bíblia. Eu não estou fazendo apologia ao diabo. Eu estou pregando uma palavra para você se alertar. Como diz em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai se o espírito procede de Deus. Porque tem saído pelo mundo afora muitos espíritos enganadores, demônios. E como diz em Mateus 24, 24, falsos profetas usados por Satanás, operando sinais, prodígios e maravilhas, enganando, se possível, até os próprios eleitos. Sinais, prodígios e maravilhas. Falso profeta, diabo. Jesus fala, vocês me seguem não pela palavra que eu prego, mas pelos sinais que eu faço. E quais foram os sinais que Jesus fez? Cego enxergou, mudo falou, surdo ouviu, paralítico andou, leproso foram limpos. Esses foram sinais. E a Bíblia diz que Satanás, os falsos profetas, os demônios, também operam sinais, prodígios e maravilhas. Então abra os teus olhos. Então, varão, não estou te julgando, te condenando. Eu estou tentando mostrar para você. Biblicamente, o Varoa que fez a pergunta, não deixou o nome, biblicamente não tem como nós recebemos o Espírito de Deus estando na base dos pecados. Principalmente você estando amaziado num pecado que é prostituição e Deus fala que quem pratica não herdará o reino de Deus. Se acerta com a tua mulher ou com o teu marido, não sei, não deixou o nome, é da cidade de Conchal, se acerta
se conserta diante da lei dos homens, casa no civil, traz na igreja, a gente ora, ligado na terra, ligado no céu, você vai sair dessa prostituição, tem que ser batizado, nascer da água do Espírito, aí nós oramos, o Espírito habita em você, entre em comunhão com a Santa Ceia para ser salvo. É o que eu falo. As pessoas querem pular etapa nas coisas do mundo. As pessoas pagam suborno, pagam dinheiro para pular as etapas nas coisas do mundo. E hoje é igualzinho. As pessoas estão pagando suborno. Ah, pastor, como é isso? Sacrifício. Dá o seu carro, a sua casa, o seu tudo, fogueira santa, voto, propósito, grilhões, voto, propósito, grilhões. Ih, é um monte de nhenhenhen aí, filho. Vixe, é paninho, é salzinho, é cozinha, R$100, R$5.000, R$3.000, 1 milhão, quem dá mais, quem tem mais. Quer dizer, vocês estão pagando suborno, querendo pular as etapas da obediência e ir direto na bênção, direto para o reino. E isso está errado diante de Deus. Tem etapas para serem seguidas. Venhamos para a igreja, a gente vem para a igreja, ouve a palavra, se arrepende dos pecados, se liberta, pede perdão, não faz mais, somos batizados, morre o velho homem, a velha mulher, fica crucificado na cruz de Cristo, nascendo o novo homem, a nova mulher, segundo a vontade e o querer de Deus, sendo uma nova criatura, oramos, aí vem habitar o Espírito, que você já está em obediência com a palavra, nasceu da água e do Espírito, e assim você participa da ceia em comunhão, nós vamos esperar o dia do juízo final e o reino de Deus. Aí, se a pessoa quer acreditar, amém, se não quer, amém também. Eu prefiro acreditar na palavra e acreditar na Bíblia e abrir os nossos olhos, porque Deus está nos alertando. Tá bom, varão? Então, não tem como o Espírito habitar em você. De Deus, não. Pode ser um espírito enganador? Pode. Imitando as coisas de Deus, como Satanás se transforma em de luz. O de Deus, não. Nessa condição, não. Agora, se você se acertar e se consertar com Deus e abrir o coração, com certeza. Não só pode, como ele deve, ele vai habitar, porque ele diz em Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela pergunta. Conto com mais perguntas de vocês. Mande para nós, estamos aqui aguardando. E até a próxima, se Deus quiser. Ô glória, isso é Deus!